da Costa Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1730. Escultor e arquiteto dos mais conhecidos, era dono de uma sensibilidade artística fora do comum. Aleijadinho nasceu em Vila Rica, era filho de uma escrava com um mestre de obra e grande arquiteto português. Aleijadinho iniciou sua vida artística ainda na infância, onde aprendeu muito com seu pai, Manuel Francisco Lisboa, que também era entalhador. Fez apenas o curso primário, mas estudou muito com seu pai, e também com o pintor português João Gomes Batista. Sua leitura preferida era a Bíblia, vinda daí sua forma de arte. Em 1777, por volta de seus 40 anos, a doença de Hansen atacou, o deformando completamente, sendo por esse motivo que é conhecido como Aleijadinho. Apesar do apelido diminutivo, nada tinha de pequeno ou de fraco. Sua arte era de uma beleza grandiosa e mesmo seu físico não era assim tão diminutivo. As cidades em que Aleijadinho trabalhou foram Vila Rica, São João del Rei, Sabará, Mariana, Congonhas do Campo e Santa Luzia. A obra pode ser dividida em duas fases, antes e depois da doença. Na primeira fase, possui clareza e equilíbrio, já na segunda, sua obra torna-se expressionista, devido à sua enfermidade. Na primeira fase, antes de sua doença, se destacam duas igrejas: a Igreja São Francisco de Assis e a Nossa Senhora das Mercês e Perdões, as duas na cidade de Ouro Preto. Já na segunda fase, Aleijadinho começa a dar tons mais expressionistas às suas obras de arte. É deste período o conjunto de artes e esculturas, os Passos da Paixão e os 12 Profetas da Igreja do Bom Jesus, de Matosinhos, na cidade de Congonhas. O trabalho de Aleijadinho é considerado um dos mais importantes e representativos do barroco brasileiro. Em 1802 perdeu a visão, abandonando assim a arte e permanecendo em casa de parentes sem nada poder fazer, tendo seu estado de saúde piorado devido à monotonia. Veio a falecer 2 anos depois na cidade de Mariana. Os trabalhos mais importantes foram as esculturas dos 12 altares da igreja de São Francisco de Assis, Capela de São José e, claro, sua obra-prima, sem dúvida, foi o grupo de estátuas representando os 12 profetas executados em pedra-sabão, erguidas no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo. O Aleijadinho é considerado até hoje o escultor mais famoso nascido no continente americano em todos os tempos. Uma das coisas que torna o Aleijadinho importante na literatura é a parte das artes plásticas e também importante para o barroco, como suas técnicas revolucionárias tanto na escultura quanto nos arranjos. Sua obra também foi completamente baseada em materiais exclusivamente brasileiros. Aleijadinho para a literatura deixou a maior expressão do barroco mineiro. A curiosidade sobre Aleijadinho é que ele prestou durante 3 anos serviço militar no Regimento de Infantaria dos Homens Pardos de Ouro Preto. Mesmo durante essa fase, não deixou de exercer as atividades de artista. Aleijadinho saía para trabalhar antes do amanhecer e só voltava ao cair da noite. Costumava se cobrir com um toldo e era visto totalmente coberto nas ruas, sempre em intensa vontade de trabalhar. A principal fonte documental sobre Aleijadinho é uma nota biográfica escrita somente depois de 40 anos de sua morte. Ao perder os dedos do pé, Aleijadinho passou a andar de joelhos com uma espécie de couro a eles para não o machucar, ou melhor, facilitar seu deslocamento. Aleijadinho está sepultado sob o altar de Nossa Senhora de Boa Morte na matriz de Antônio Dias, em Ouro Preto. O estilo de Aleijadinho pertence ao barroco, no sentido mais amplo do termo. O espírito do barroco era o da universalidade católica imperial, onde havia conflitos dualistas entre o pecado e o perdão, e a religiosidade medieval e o paganismo presente. No aspecto barroco, Aleijadinho foi um verdadeiro mestre nesse estilo. Ele captou intensivamente as noções básicas do barroco em termos de movimento e ausência de limites espiritual teatral. Algumas características utilizadas pelo artista foram cabelos estilhaçados, nariz fino com narinas bem delineadas, braços finos e rígidos, ângulos agudos nas pregas dos mantos e também olhos amendoados. O movimento literário da época era o rococó e o barroco. O
Rococó é um estilo artístico que se desenvolveu na Europa no século XVIII. Surgiu em 1700 na cidade de Paris, buscando a sutileza e contraposição aos excessos e suntuosidades do barroco. A palavra rococó tem origem no termo francês rocaille, que é um tipo de decoração de jardim. O rococó, ao chegar ao Brasil em meados do século XVIII, teve influência de temas religiosos, manifestando-se principalmente no campo da arquitetura. A arquitetura religiosa do rococó brasileiro pode ser vista nas cidades históricas Minas Gerais e em Belém e Pernambuco. Além de ser um artista do barroco, Aleijadinho foi também um dos principais representantes do rococó no Brasil. O barroco é caracterizado principalmente pelo dualismo, onde há a intensa busca por Deus, mas também a busca pela carnalidade com uma mistura de pecado e perdão. O barroco reflete elementos rebuscados, quase sempre extravagantes, e que são valorizados os detalhes em um jogo de contrastes. A literatura barroca tenta unir os valores medievais àqueles exaltados pelo Contra-Reforma, aqui foram evidenciados em um resgate pelo Renascimento. O barroco no Brasil teve início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia em 1601 de Bento Teixeira. Características do barroco brasileiro: linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e profano, arte dualista, jogo de contraste, valorização dos detalhes, cultismo, jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias. Figuras de linguagens, união do religioso e profano, arte dualista, jogo de contraste, valorização dos detalhes, cultismo, jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias. Sobre o contexto histórico, influenciado pelo barroco português no Brasil, esse estilo se desenvolveu durante o período colonial no chamado Século de Ouro. Foi durante o Ciclo de Ouro que a exploração desse minério foi a principal atividade econômica desenvolvida no país, e em Minas Gerais foi o maior foco onde muitas jazidas foram encontradas. Nessa época, a primeira capital do Brasil era Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Diante disso, o número de habitantes no Brasil aumentou consideravelmente, o que propiciou uma época de forte desenvolvimento econômico no país. No barroco mineiro, mereceu destaque o escultor e arquiteto brasileiro Aleijadinho. Principais autores e obras: Bento Teixeira, de 1561 a 1618, obra Prosopopeia, poema de 94 estrofes. Gregório de Matos Guerras, de 1633 a 1696, obra Boca de Inferno. Manuel Botelho de Oliveira, 1636 a 1711, obra Música do Parnaso. Frei Vicente de Salvador, 1564 a 1636, História do Brasil, História da Custódia do Brasil. Essa é a sua obra. Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, 1704 a 1768, obras Eustáquio e Descrição da Ilha de Itaparica. Esta obra é a Igreja São Francisco de Assis. É considerado por muitos como a igreja mais bela de Minas Gerais, onde Aleijadinho utilizou toda a sua genialidade para realizar uma obra preciosa e requintada, um conjunto único de escultura, arquitetura, talha e ornamentação verdadeiramente excepcionais. Nelas podemos ver o quanto Aleijadinho era esforçado mesmo com seus problemas. Ele nunca desistia. Se olharmos bem, iremos notar as características de seu estilo, ressaltando o exagero, o movimento que é transmitido pelas imagens, o modo como expressa a religiosidade, as estátuas com os olhos amendoados, nariz pequenos, com narinas largas, o jeito que o cabelo é enroladinho, o modo como cada detalhe é talhado com cores vivas. São obras que merecem ser apreciadas. Algumas
curiosidade sobre essa mesma obra é que a igreja de São Francisco de Assis fica na Praça de São João del Rei, onde é muito visitada por turistas. Ela é emoldurada por palmeiras imperiais cercada de jardins com torres circulares de sinos e ornamentos esculpidos em pedra-sabão. A igreja é um dos mais belos atrativos. A obra de Itália é uma marca pela exuberância graciosa do rococó. Na capela mor, a alternância de douramentos sobre o fundo branco dá maior densidade à talha, principalmente se comparado aos púlpitos e altares laterais originalmente pintados de branco, hoje na cor natural da madeira. A arte barroca marcou muito o Brasil. Nela, o país pôde mostrar ao mundo que podia expressar suas artes sem copiar a ideia de outros países. Pôde mostrar que o Brasil também tinha grandes nomes que marcaram e fizeram história por amor ao seu país, expressando suas ideias, mostrando que mesmo com dificuldades podemos tornar um simples bloco de pedra e sabão em uma linda e maravilhosa escultura. A literatura brasileira é uma das maiores riquezas que temos, além de mostrar o quanto Aleijadinho dedicou sua vida inteira e de forma completamente intensa, gastando anos de sua vida para fazer esculturas lindas. Não é à toa que ele é um dos maiores escultores da literatura conhecido mundialmente.